aí, presta o carregador aí. O celular descarregou e eu tô sem carregador, não quebrou. Amanhã eu te devolvo pra trás. A few moments later. One eternity later. Achei. Toma aí, velho. Até que enfim, né, cara? Pensei que ia tirar todos os elementos da tabela periódica dentro dessa bolsa e o carregador nada. E organiza melhor isso aí que tá muito desorganizado, viu, cara? Não, mas peraí, isso não faz sentido, velho. A tabela periódica é muito bem organizada pra se comparar ela com essa bolsa de Álvaro aí. É verdade, ó. Mas tabela periódica? O que é isso? A única coisa que eu sei é que o pessoal fica rindo potássio, né? KKKKK. Ah, é verdade. Não, mas realmente faz sentido, cara. De onde que surgiu a tabela periódica? É verdade, boa pergunta. Gostei disso aí. Pode ser. É, velho, eu também. Mas sai correndo, pô. Sai correndo. Ai, E aí, gente? E aí, Breno? Pô, velho, tô cansadão, bicho. Por quê, velho? Ontem eu passei a noite toda dando uma olhada naquele negócio da tabela periódica que a gente deu antes. Também vi aquele de ontem, estudei um pouco. Tô ligado. Inclusive eu dei uma pesquisada até as origens da tabela periódica, velho. Bem bacana essa história. Sim, velho. E eles se basearam em que pra fazer essa tabela periódica? Não, porque é assim, cara, antes da tabela ser feita em si, eles partiram de ideias fundamentais, principalmente as ideias de Dalton, sobre os pesos atômicos, que foram fundamentais para a evolução da tabela periódica em si. Tipo, o primeiro cara que começou a teorizar sobre a tabela periódica em si foi um cara chamado John Oppenheimer, que ele observou tipo, a relação entre os pesos atômicos e algumas propriedades dos elementos químicos. E foi ele, inclusive, que criou as chamadas tríades, na qual ele fazia uma sequência entre 3 elementos, em que sempre o elemento central ele tinha uma massa igual à média dos 2 elementos que ficavam nos extremos. Outro cara bastante interessante para esse quesito foi um cara chamado Alexandre Champcourtois, que organizou os elementos em ordem crescente de pesos atômicos. Aí depois disso veio um cara chamado John Lewis, que fez uma analogia com a música e criou a lei das oitavas, porque ele percebeu que as propriedades periódicas dos elementos que ele estava avaliando se repetiu de 8 em 8. Aí daí surgiu então a lei das oitavas. Nossa, que massa. O cara associou um negócio que era de química, de ciência, com música. Sim, Maravilha demais. inclusive a música é uma ciência. Né? E depois disso ainda veio um cara chamado Odlin que complementou esse pensamento ainda. Porque o Odlin, ele avaliou, além das propriedades dos elementos em si, ele avaliou as propriedades dos compostos que esses elementos formavam. Ei, pô, mas e aí? Tu viu mais o quê? Tipo, eu percebi basicamente isso, que a partir do século XVII, tipo, entre o século XVII e XIX, com a evolução da ciência, meio que havia a necessidade de sistematizar o conhecimento naquela época. E por consequência disso, já que já se conhecia vários elementos químicos, surgiu então a necessidade de meio que organizar eles, para ficar tanto mais fácil a compreensão, de um modo geral, quanto um próprio desenvolvimento da química em si.
Ah, cara, bacana, viu? Ah, legal, Giovanni, massa. Inclusive eu estava estudando e eu vi também que no século XIX começou uma busca por evidências que comprovassem a importância dos pesos atômicos para os blocos fundamentais da matéria, né? Teve um cara chamado, só para mencionar mesmo, um cara chamado Julius Walter Mayer, que ele até foi o cara que criou aquelas expressões que a gente usa, monovalente, bivalente. Sim. E esse cara, ele calculou o volume atômico, que ele chamou de volume atômico, que hoje é volume molar. E ele tentou muitas vezes organizar a tabela periódica seguindo esse volume atômico. Só que não teve muito êxito, não. O cara mesmo foi Mendeleev. Esse cara, ele foi o que teve maior precisão em conseguir criar uma tabela relacionando a periodicidade em função dos pesos atômicos. Ele criou uma tabela em 1869 que ele levava em consideração várias propriedades físicas e químicas dos elementos e ele conseguiu relacionar muito bem essas propriedades. Ele foi tão brilhante que ele conseguiu até prever a existência de elementos ainda não descobertos. O cara foi impressionante. Os espaços vazios na tabela de Mendeleev seriam ocupados por elementos ainda não descobertos, né? Ele inclusive ainda deu nome e enumerou as propriedades desse elemento que ainda não foi descoberto. Ele, por exemplo, ele previu que existia um elemento entre o silício e o estânio, porque entre esses dois elementos tinha um salto não justificado de valores, então ele disse que ali existia um elemento. E posteriormente, que ele chamou de eca-silício, ele botou o prefixo eca, eca-silício. E posteriormente esse eca-silício se tornou germânio, ele descobriu depois. Mas o primeiro elemento que Mendeleev previu que foi descoberto foi o galho. E aí, Álvaro, o que foi que você estudou? Não, velho, eu vi que depois disso a tabela periódica ela foi tendo uma sistematização muito mais rigorosa e o peso atômico ele foi trocado pelo número atômico, o que permitiu, através do estudo de Moseley, determinar o número atômico dos átomos de uma forma muito mais precisa. Inclusive, Mendeleev, aqueles cientistas que vocês até já comentaram, ele ia cada vez mais, quando ele percebia as novas descobertas que surgiam, ele ia melhorando a sua tabela e fez ele até separar os elementos em subgrupos e grupos. E cada fato desse enfatizava cada vez mais que a classificação periódica é uma coisa de fato muito importante. Mas e aí, algum de vocês estudou aquela questão dos gases nobres, como que eles foram inseridos na tabela? Pô, cara, eu li, mas naquela época não era conhecido como gases nobres, eles eram conhecidos como gases raros. E começou a ser, todos os gases demoraram um período para ser descobertos, mas começou com John Strutt e Sir William Ramsay, que eles descobriram o argônio a partir de alguns minerais e deram o nome de argônio porque, como é um gás muito inerte, e a palavra argônio vinha do latim, que significava aquele que não gosta de trabalhar. Posteriormente a ele, por exemplo, também foi descoberto o hélio a partir de outros minérios, só que diferente do argônio, ele já tinha sido detectado no Sol. Só que na Terra ele ainda não tinha sido. Caramba, aí, bacana, viu, Álvaro? E outra coisa, como eles são gases muito inertes, eles não reagiam muito. Ficava difícil definir o peso atômico deles e ainda mais difícil de definir o lugar deles dentro da tabela, que até então ainda era organizado de acordo com o peso atômico. Rapaz, Massa, viu, velho? achei esse negócio nítido demais. Inclusive, outro fato interessante é a respeito do grupo dos lantanídeos, que eles começaram a aparecer a partir de dois elementos que foram encontrados e isolados por meio de minérios, né, que são os elementos ítrio e sério. A partir desses dois elementos foi possível encontrar outros elementos que posteriormente foram chamados de lantanídeos, que tinham propriedades muito próximas uns dos outros. E diferente do restante da tabela periódica, essas propriedades não se repetiam verticalmente, elas se repetiam horizontalmente. Por isso que eles foram retirados do corpo da tabela, foram colocados separadamente. Então, velho, aí depois foi se atualizando a tabela periódica e novas técnicas, novas pesquisas mais sofisticadas foram aparecendo, né? Foi aí que surgiram a série dos acrílicos. Se a Thorpe, ele
fez uma mudança na tabela de Mendeleev, onde ele adicionou esses elementos que até então não tinham espaço na tabela periódica. Esses elementos eles eram sintéticos, eles foram originados sinteticamente. Eles eram criados pela fusão de dois núcleos atômicos e bombardeados por íons pesados. E eles também eram muito radioativos. Com o avanço da tecnologia, vieram os aceleradores de partículas. Nessa época, o elemento que tinha maior número atômico era o laurêncio. E eles queriam cada vez encontrar novos elementos para completar a tabela periódica. Só que esses elementos, esses novos elementos, os núcleos eram muito instáveis. E por isso eles tinham uma meia-vida extremamente curta. Mas mesmo assim, eles ainda tiveram êxito e encontraram os elementos de 104 ao 109. Os elementos sintéticos possivelmente venham a ser sintetizados, que tenham o número atômico até o 112, são os elementos de transição. De modo que a previsão é que esse elemento 112 seja o ECA-mercúrio. O sétimo período seria completado com 32 elementos, sendo que 23 deles já foram descobertos, 3 estão em estado de confirmação e 6 ainda são possíveis descobertas, já que os elementos sintéticos já são de certa forma previsíveis. Isso é que a gente acaba concluindo que quanto maior é a massa do núcleo, quanto maior o número atômico, mais difícil fica a questão das fusões nucleares, fusão dos átomos. Pô, velho, interessante o que você disse mesmo. Agora, quando chegar em casa eu vou estudar mais sobre essas coisas, porque eu tenho algumas dúvidas ainda pra tirar. É verdade, bora comer agora. Tá na hora de jantar já. Eu também tô com fome. Tô morrendo de fome. Verdade, não comi nada agora, tá? Bora lá. Valeu. Eu só quero comer, bicho. E eu ainda tô tirando tabélica. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.